estará trazendo a reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. Graças a paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus. Como o pastor Samuel falou, me chamo Micael Sebastião. Sou membro ali da Igreja Batista em Jardim Eldorado. Estou ali quase 8 anos. Está comigo também nessa noite a minha esposa Isabel e o meu filho Miguel, que está ali atrás, se puder ficar de pé. Isso. Pequeno Miguel, esteja orando por nós. Me sinto honrado em estar aqui na Igreja Batista em Biapicu para proclamar o Evangelho do Senhor nessa noite. Quero dizer que é um privilégio para uma igreja fazer 70 anos, né? É uma honra para uma igreja. E estamos felizes de fazer parte dessa história e dessa família. Amém? Queria que os amados irmãos abrissem vossas Bíblias em João, capítulo 1, do versículo 43 ao versículo 51. O Evangelho segundo escreveu João, um livro que tem o intuito de trazer o que seria uma vida cristã, testemunhar do Evangelho do Senhor e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João, capítulo 1, do versículo 43 ao versículo 51. Temos por tema 70 anos compartilhando o amor de Jesus, o Cristo. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele que Moisés escreveu na lei, e a quem se referia os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximando-se e disse ao seu respeito: eis o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és rei em Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que disseste que te vi debaixo da figueira? Creis? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Irmãos, como falei, é um privilégio para uma igreja anunciar o Evangelho 70 anos no tempo que vivemos. Sabemos que na história da igreja ela sempre foi perseguida, mas precisamos entender que a nossa resposta para o mundo é anunciar o Evangelho a todas as nações. A Igreja Batista em Biapicu, ela teve um propósito, ela teve uma conexão, ela teve uma visão. Alguém da parte de Deus se levantou para anunciar esse Evangelho. Talvez muitas pessoas olharam para este lugar, para essa comunidade, dizendo que talvez não teria resultado, não traria vidas para o Senhor Jesus. Mas a palavra é muito enfática em dizer que a partir do momento que você se dispõe a seguir ao Senhor, vidas se convertem aos pés dele. Precisamos entender que, como convicção, como discípulo de Deus, que precisamos anunciar o Evangelho em fora de tempo e a tempo. Não há mais momento oportuno para que podemos anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A igreja precisa entender isso. A Igreja Batista em Biapicu entendeu isso. Foram 70 anos compartilhando o Evangelho e até hoje estamos aqui. A Igreja Batista em Biapicu se dispôs a plantar uma Igreja Batista em Tejupapo, fazendo com que aquele município também fosse recebida aos pés do Senhor, anunciando que aquele lugar também poderia dar fruto. A Igreja Batista em Biapicu investiu tempo, investiu dinheiro, anunciou o Evangelho, compartilhou, porque essa é a sua missão.
Precisamos também entender que nesses 70 anos a Igreja Batista em Beapicu também avançou, plantando mais uma igreja em São Lourenço, trazendo a mesma perspectiva, a mesma missão, mesmo debaixo das perseguições, mesmo debaixo com os poucos recursos, mesmo com poucos obreiros, mas avançou. Acreditou no Senhor Jesus que Ele era o dono do ouro e da prata, acreditou que é Ele que chama, acreditou que é Ele que nos ama primeiro e precisamos anunciar esse Evangelho. A Igreja Batista em Beapicu vai mais além, consegue chegar em Jardim Eldorado, pega uma igreja que estava altamente desligada do mundo espiritual, começa a trabalhar, começa a cuidar, começa a compartilhar, fazer parte dessa história e hoje estamos aqui proclamando o Evangelho segundo as boas novas do Senhor. Essa é a missão da Igreja Batista em Beapicu, dividir o Evangelho para que mais pessoas possam se achegar ao Senhor, fazer com que pequenos grupos ou pequenas pessoas sejam chamadas a ser um seguidor de Cristo, a ser um discípulo do Senhor, a entender o propósito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A Igreja Batista em Beapicu também tem a missão de distribuir o Evangelho, além de pequenos grupos, a grupos grandes, a grandes igrejas, a megas igrejas, ao mundo. Essa é a missão da igreja, é esse o propósito do Filho de Deus para com a Igreja Batista em Beapicu, é essa a nossa missão. Observe que João é muito enfático em dizer que no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Jesus ainda estava em Betânia nesse momento, dessa percepção, desse encontro, sai de Betânia e vai além do Rio Jordão, onde ele foi batizado por João Batista, e agora ele segue viagem, em partida para o mar da Galileia, e no meio do caminho encontra uma vida que estava sedenta do Senhor. Essa vida se chama Filipe, aquele que era de Betsaida, provavelmente já estava com o coração aflito e preparado para receber o Evangelho do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, quando vê a Filipe e o chama, dá apenas uma resposta, dá apenas uma ordem, dá apenas uma missão, dizendo, é probabilidade, é conveniente, é fluível que você me siga, Filipe. Você precisa renovar o seu coração, transformar a sua mente, porque a partir de hoje não será mais pescadores de pesca, mas de homem. Esse chamado é um chamado inevitável. O Deus que servimos, Ele é soberano para chamar qualquer vida aos seus pés. Filipe estava no propósito do Senhor para que houvesse salvação para aquela vida. E agora o Senhor chama. E Filipe, ele tem um ponto de partida, não menos mais do que aquilo que imaginamos. Apenas se levantou e obedeceu. Será que eu e você tem tido essa característica? Será que eu e você tem tido essa verdade? Será que eu e você, como discípulo do Senhor, tem se levantado para seguir o Mestre? Essa é a mensagem que fica para que a gente reflita nessa noite. Mas Filipe vai muito mais além. Além de seguir ao Senhor, ele tem um ato de compartilhamento do Evangelho. Ele também tem um amor da parte de Deus, porque Jesus Cristo amou ele primeiro. E com tudo isso, o Senhor tem ido em busca daqueles que estão perdidos, aqueles que estão destituídos da glória de Deus, e agora começa a caminhar para que vidas possam ser salvas. André e Pedro já tinham falado do Senhor para Filipe. Foram os primeiros discípulos a ser chamados a seguir o Mestre. E isso, quando Filipe recebe esse chamado, ele imediatamente entendeu que realmente Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele já estava sedento do Evangelho do Senhor, mas ele queria buscar algo mais da parte de Deus. Sendo assim, não se tornou apenas um seguidor do Senhor, mas se tornou um discípulo e mais tarde um apóstolo do Evangelho do Senhor. Aqui vemos que Deus, com a sua soberania, chama pecadores para a sua remissão, para a sua salvação. No versículo 44, já continua dizendo que, ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe residia ou morava em Betsaida, cidade próxima a Cafarnaum, que ficava entre Betânia e Cafarnaum. Betsaida, a palavra traduzida quer dizer casa de pesca, onde também residia mais alguns discípulos que depois foram chamados
para ser pescadores de homens ou de almas. No versículo 45, João continua dizendo que Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Quando Filipe chega para Natanael, com o coração ardente, fervoroso, anunciando e compartilhando que Jesus era o Filho de Deus, o seu coração enche de esperança, a sua alegria transborda, o verdadeiro amor penetra em seu coração, porque o Filho de Deus, aquele quem Deus enviou ao mundo de tal maneira, para que eu e você pudesse crer, para que eu e você pudesse ter vida eterna, estivesse hoje anunciando o Evangelho a vós outros. Filipe expressa uma grande verdade. Filipe afirma que realmente achou o Filho de Deus, confirmando que não só ele entendia isso, mas também os profetas, mas também Moisés, aquele que era um discípulo do Senhor, do próprio Deus, aquele que tirou o povo do deserto, aquele que fez o povo caminhar ao mar em pé enxuto. Não há como ninguém poder viver esse fato, escutar esse fato, ser testemunho ocular desse fato e não saber que realmente Deus opera na história da igreja. Eu tenho aqui alguns versículos que podemos fazer correlação, que realmente Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus. Em Êxodo 3, versículo 14, diz que disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais assim: e ainda dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. No Novo Testamento, João, no capítulo 14, versículo 6, afirma: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Há uma grande verdade nesses dois versículos, afirmando que realmente Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o próprio Deus, que era o Verbo encarnado, que estava sobre nós, entre nós, que habitou conosco, que muitos da igreja e pais da igreja foram testemunho ocular. Muitos conviveram com o Senhor Jesus, seus discípulos passaram quase 3 anos de discipulado, vivendo e compartilhando do seu amor, passando por dificuldade, mas também de alegria. Eu quero que você entenda que realmente Jesus é o Filho de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13, ele afirma dizendo: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Em João 2,19, declara o Senhor: destituirei esse santuário em 3 dias e o reconstituirei. Para muitos fariseus, para muitos hipócritas da época, não acreditavam que realmente Jesus era o Filho de Deus. Eles não estavam preocupados com essa missão, com esse objetivo, mas eles estavam apenas preocupados em separar o povo de Deus. Apenas fazer com que o povo pudesse ser massacrado, que o povo de Deus não entendesse que realmente era o Filho de Deus. Mas observe, meu irmão, que mesmo com pouco conhecimento, com mesmo que a igreja tenha pouca força, com mesmo que a igreja tenha pouca visibilidade, mas você precisa caminhar com o Senhor. Você precisa entender a missão que a Igreja Batista de Biapicu fez e faz até hoje: compartilhar o Evangelho até que ele venha. No versículo 46, perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Muitas das vezes não entendemos ou não queremos entender, não queremos fazer parte ou não queremos se deixar a fazer parte desse evangelho porque não queremos ir ver. Não queremos fazer parte dessa história. Não queremos fazer parte desta família. Muitas pessoas que não conhecem o evangelho, que nunca desfrutaram do amor de Deus, que nunca se disporam a estar presente em uma amada igreja, não está entendendo que o evangelho ele transforma, que o evangelho ele cuida, que o evangelho ele separa, que o evangelho consegue fazer com que você mude de vida, transforme o seu coração, a sua mente. Muitas pessoas não entendem que o evangelho,
aproxima você de Deus, para que você continue uma vida não só aqui na terra, mas também no céu. Meu pai, com 56 anos, nunca entrou numa igreja, nunca fez parte da família de Deus. Quando fala do Evangelho, fica sedento, mas ele nunca veio ver. Nunca se colocou à disposição e pelo menos hoje eu vou visitar a igreja. Nós sempre convidamos, nós sempre compartilhamos do Evangelho. Vejo o seu olho ficar bastante em lágrimas, mas até hoje não teve a oportunidade de ir ver quem é o Senhor Jesus. Mas continua orando conosco, continua orando com a igreja, para que vidas possam viver este Evangelho. Que vidas possam viver esse Jesus Cristo que tanto nós pregamos. Para que vidas possam estar sedentas aos pés do Filho de Deus. Para que vidas possam ser restauradas segundo o vosso coração. A pergunta de Natanael para alguns gera dúvida, gera insegurança, gera incerteza, gera incredulidade, mas para outros gera esperança. Filipe estava atento, Filipe tinha convicção do que achou, e Filipe vai muito mais além, compartilhando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Filipe não guardou a informação para si, Filipe não arquivou a informação, Filipe não se deteve ao ponto de voltar para casa e ficar estagnado. Não, Filipe, ele avançou, Filipe fez a roda girar, Filipe fez o compartilhamento do Evangelho, pregando as boas novas de salvação. Mesmo que Natanael estivesse com dúvida, mesmo que Natanael estivesse sem esperança, mesmo que Natanael tivesse incerteza, Filipe continuou afirmando: achamos aquele de quem Moisés prega no Antigo Testamento, achamos aquele de quem os profetas testemunham da glória de Deus. Eu vou lhe dar outro exemplo para que você faça a sua mente refletir. Em Jó capítulo 42, depois de Jó ter passado todas as circunstâncias da sua vida, de ter perdido tudo, Jó agora começa a blasfemar e faz uma pergunta a Deus: até onde, Senhor, vai as ondas do mar? Ou quem fez o mar? E Deus responde: porventura, Jó, quando eu fiz o mar, aonde tu estavas? Porventura, Jó, quando eu coloquei ferrolho no mar, aonde tu estavas? Observe que se você fazer uma correlação com o Novo Testamento, quando Jesus estava ali no barco, dormindo, e seus discípulos estavam apavorados com aquela tempestade, quem foi que se levantou e pediu para que o mar se acalmasse? Se não foi Jesus, o Filho de Deus. Observe, meus amados irmãos. Entenda o contexto. Entenda de que nós estamos compartilhando nessa noite. São 70 anos compartilhando o Evangelho do Senhor. Então, Filipe, ele vai muito além daquilo que pensamos ou imaginamos. Para alguns teólogos que são liberalistas, acreditam que essa passagem trouxe um desfrutamento entre alguns discípulos, entendendo que a cidade de Betsaida era uma cidade incrédula. Observe também que em Marcos capítulo 7, o Senhor faz um milagre a um cego. E a primeira coisa que o Senhor Jesus diz ao cego depois que ele começa a ver, é que não volte para a cidade, que saia da cidade. Para que ele acreditasse no milagre, para que ele tivesse capacidade, que sua fé fosse aumentada, e que também ele pudesse compartilhar o Evangelho. É incrível, meus irmãos, quando o Senhor nos chama para que a gente possa mudar a nossa vida. Ele chama para que a gente saia. Observe Abraão, homem altamente culto, cultuava a imagem, estava ali com os caldeus, destituídos da glória de Deus, recebe o chamado do Senhor, começa agora a caminhar, recebe o título de pai de todas as nações. E o Senhor faz uma promessa a ele dizendo que ele vai ser pai de grandes nações. E as suas nações serão como a areia do mar que não se pode contar. Abraão agora deixa de fazer imagem de escultura para adorar o Deus vivo. Observe também que Abraão, ele faz um grande ato de convicção, de confiança ao Senhor. Porque quando ele está no monte,
que ele vai fazer o sacrifício a Deus, o seu próprio filho. Ele pergunta: aonde está o cordeiro, meu pai? Aonde está o cordeiro? E se você lembrar do Novo Testamento, quando João Batista está pregando e anunciando arrependimento de pecado, quando Jesus Cristo vem ao seu encontro, para que pudesse ser batizado por ele, a primeira coisa que João Batista faz é se levantar, exclamar, compartilhar e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Meus amados, isso é fantástico. Não tem como fazer correlação com isso. Jesus vai muito mais além. Olha para Natanael, fita os seus olhos nele, chama a sua atenção e afirma, quando se aproxima dele, dizendo ao seu respeito: eis o verdadeiro israelita, a quem não há dolo, a quem não há culpa, a quem não há pecado segundo aos fariseus. Eu preguei em nossa amada igreja domingo passado, em Lucas capítulo 19, sobre a conversão de Zaqueu, mas o que mais me chamou a atenção foi que em Lucas capítulo 18, Jesus está com publicanos e pecadores, e um fariseu se levanta e ora ao Senhor dizendo: Senhor, te dou graça porque não sou igual a esses homens, publicanos e pecadores. Mas no mesmo capítulo, há outro publicano que se levanta e diz: Senhor, não sou digno de estar em tua presença, mas tão somente o Senhor salva-me, para que eu possa sair dessa situação. Então observe que independente das circunstâncias que você esteja, do que você pensa, o Senhor está para lhe chamar, para que você mude de vida, para que você compartilhe o Evangelho. E Jesus, quando vê Natanael, fita os olhos nele, dizendo ao seu respeito, afirmando que ele é um israelita por convicção e por arrependimento. E nele não há pecado. Era raro ver um judeu que pudesse ser honesto. Era raro ver um judeu que não afirmasse que publicanos e pecadores não poderiam estar com o Senhor Jesus. Natanael não tinha essa atitude. Natanael não compartilhava dessa missão. Natanael não compartilhava desse evangelho. Desta forma. Natanael queria compartilhar de um evangelho que trouxesse salvação, mudança de vida e arrependimento. No versículo 48, perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Veja que a pergunta de Natanael é muito enfática e muito direta. Senhor Jesus, mestre, rabi, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, antes de Filipe te compartilhar o evangelho, eu já tinha te visto, Natanael. Ou Bartolomeu, como alguns o conhecem. Se fosse outro homem que tivesse menos integridade, ele teria agradecido ao Senhor, dizendo: Senhor, sou grato porque antes mesmo o Senhor já me viu. Eu sou grato porque, pela forma que o Senhor me tratou, me chamou, né? Mas não. Natanael, ele é seguro no que ele pergunta: de onde me conhece? Onde me viste? Com que convicção é essa que fala sobre mim? Mas Natanael não fez essa pergunta para querer diminuir o Senhor. Natanael, ele quer saber se realmente da onde vem a fonte do conhecimento do Filho de Deus. Natanael acha que Filipe já tinha passado informação e se limita humanamente, achando que o Filho de Deus não poderia conhecer a ele. Mas o Senhor, quando chama alguém para se converter, para mudar de vida, para ser uma nova vida diante do reino do Senhor, Ele chama para que você seja bênção espiritual. O mundo, ele já está correlacionado com o pecado. Há vidas que não entendem o mundo espiritual. Há muitos teólogos que se pegam à tentação que esse mundo é finito e que não há salvação em nenhum outro lugar. Mas eu quero lhe afirmar e quero lhe dizer e compartilhar que há um mundo infinito, há uma bênção celestial,
a um mundo onde está preparado para conosco. Observe que João diz isso no capítulo 14, dizendo que eu também vou preparar um lugar para onde esteja eu, esteja vós também. Então precisamos entender isso como convicção, precisamos entender isso como batistas, precisamos continuar acreditando neste evangelho. Natanael percebe que Jesus olha dentro dos seus olhos e responde que ele estava debaixo da figueira com muita convicção. Jesus agora adentra na área mais profunda da vida dele, que é a parte espiritual. Nos Salmos de número 139, do versículo 1 ao 5, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, cercas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercas por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão santa. Então o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe o nosso assentar e o nosso levantar. O Senhor sabia a vida de Natanael. O Senhor sabia a vida de Filipe. O Senhor sabe a vida da Igreja Batista em Ibiapicu nesses 70 anos. No versículo 49, então, exclamou Natanael: Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Veja que agora Natanael fala em alto e bom tom, dizendo: Rabi, realmente Tu és o Filho de Deus vivo. Em João capítulo 1 diz que eis que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Deus estava conosco. Habitou entre nós, cuidou de mim e de você. No Salmos 2, versículo 6, diz assim: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o santo monte de Sião. Filipe compreende que o mestre tinha de ser mais do que ele entendia. Filipe achava que conhecia o Filho de Deus, mas agora entende que ele vai muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Ao que Jesus lhe responde: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, tu creres? Podemos fazer uma correlação aqui com Tomé, né? Só porque falei que te vi debaixo da figueira, tu estás tendo fé? Estás tendo crença? Não, não é dessa forma. Pois coisas maiores do que essas tu verás. A recompensa de aceitar Jesus como Filho de Deus, sabendo que Ele é Rei, é aumentar a sua fé, é fazer com que você mude, é fazer com que você adentre nas mansões celestiais. Ele se torna um novo discípulo do Senhor, um discípulo agora autêntico, em coisas maiores que seremos reveladas, quando estamos apenas fazendo a obra de uma forma parcial. Não entendemos o Evangelho. Não entramos nas celestes ou nas mansões celestiais. Você precisa ser um discípulo autêntico. Você precisa avançar para que coisas maiores possam acontecer na sua vida e na vida da igreja. Às vezes a gente se limita aos problemas, mas não procuramos a solução. Eis a visão do discípulo que teria um filho do homem que subisse e seria mais forte do que seu servo Jacó em Betel, em Padarã. Eis a visão de Jacó quando estava ali dormindo e viu anjos ir subindo através de uma escada e adorando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E para encerrar, meus irmãos, nos versículos 51, e acrescentou, dizendo: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Muitas pessoas não acreditavam que Jesus, sendo filho de José, o carpinteiro, não poderia fazer infinitamente mais pelo Evangelho. Mas eu quero dizer a você, eu quero compartilhar com a Igreja Batista em Ibiapicu as seguintes frases. Precisamos ser semelhantes a Filipe, obedecendo a ordem do Senhor em segui-lo, e ir mais além, obedecendo em Mateus capítulo 28,
e de fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamos ser semelhante a Filipe, que vendo Jesus saiu compartilhando dele e do seu amor, em mesmo a dificuldade, mesmo em Natanael sendo incrédulo, mas ele permaneceu, ele avançou, foi convicto que poderia salvar o seu amigo, porque eram muito íntimos os dois. Precisamos deixar que o Senhor vá ao nosso encontro, trazendo transformação. Precisamos reconhecer a autoridade divina do Senhor, como o Rei que está sentado no trono. E que o Senhor nos abençoe. Agradecemos ao irmão Micael, que Deus continue o abençoando. Agradecemos a todos que estão conosco, alguns irmãos que são da Igreja Assembleia de Deus, que também estão conosco hoje, alguns que ainda não fazem parte de nenhuma igreja, mas que também chegaram até aqui. Enfim, agradecemos a todos, mas acima de tudo, queremos agradecer ao nosso Deus, porque Ele nos amou primeiro. Nós vamos cantar o hino de número 383 e vamos convidá-lo a declarar esse amor pelo nosso Mestre. Quando a letra do hino diz: Senhor Jesus, eu te amo mais que o mundo e seu prazer. Mas tem uma explicação porque nós o amamos mais. Pois deste-me perfeita paz, que eu nunca irei perder. Vamos cantar essa música declarando ao Senhor o nosso amor. E ainda sabendo, como diz o estribilho, metade nunca se contou do amor de Deus Jeová. 70 anos compartilhando o amor de Deus, o amor de Cristo. Nós só compartilhamos porque Ele nos amou primeiro. Cantemos. 383. Senhor Jesus, eu te amo mais que o mundo e seu prazer, pois deste-me perfeita paz que nunca irei perder. Metade nunca se contou do amor de Deus Jeová. Metade nunca se contou. Salvo está, Senhor, de mim mais perto estás que amigos meus aqui. Oh, quanto a alma satisfaz o só pensar em ti. Metade nunca se contou do amor de Deus Jeová. Metade nunca se contou da paz que ao salvo está. E de prazer meu coração eu sinto transbordar. Sem que contigo os dias são quais noites sem luar. Metade nunca se contou do amor de Deus Jeová. Metade nunca se contou da paz que ao salvo está. Ó meu precioso Salvador, que gozo é caminhar aqui contigo e sem temor teu rosto contemplar. Metade nunca se contou do amor de Deus Jeová. Metade nunca
já se contou, da paz que aos salvos dá. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, e vamos orar, agradecendo a Deus. Logo após, os irmãos se dirijam aqui ao salão anexo, onde então vocês, além do alimento espiritual, também tem algo preparado ali para vocês. O irmão Adriano, o seminarista Adriano, estará orando nesse momento, agradecendo a Deus pelo seu amor para conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graça te damos nesse momento. Muito obrigado pelo culto realizado, de ação de graças pelos 70 anos dessa igreja. Te agradecemos porque durante esse tempo a tua fidelidade sempre foi posta sobre essa igreja. Obrigado, Deus, pela tua grande misericórdia, pelo teu grande amor, o teu cuidado que não conseguimos medir, nos leva para os nossos lares na tua santa paz. Guia os passos dessa igreja e de todas as igrejas que estão aqui, que possamos a cada dia entender que a nossa missão é de pregar e trazer as boas novas e salvação a todas as pessoas da terra. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.